Iniciando mais um resumão de sexta, eu sou Cris Almeida, assessor de investimentos. Estou aqui toda sexta-feira para tratarmos de assuntos que fazem diferença no seu bolso. Hoje, sexta-feira, 29 de maio de 2026, dois assuntos importantíssimos, hein, pessoal? Vamos tratar do fantasma da estagflação e vamos falar PCC e Comando Vermelho. Cris Almeida, o que PCC tem a ver com economia? Ei, meu amigo, se você soubesse o quanto de dinheiro essas organizações criminosas movem, donas aí de postos de gasolina, donos de comércio, sem falar dos laranjas, você ia ficar de cabelo em pé. Mas vamos tratar do primeiro assunto, que talvez é o mais importante, sem dúvida alguma, questão da estagflação. Pessoal, veja só. Antigamente, os que são da minha idade, os mais velhos, até uns pouquinho mais novos do que eu, vão se lembrar que a inflação no Brasil funcionava assim. O sujeito recebia o salário dele e no mesmo dia, se desse na mesma hora, já corria para o supermercado para fazer a compra, porque se ele deixasse para fazer a compra do mês no dia seguinte, a inflação já tinha subido um pouco mais e aí ele perdeu o poder de compra. Você lembra disso? Você é dessa fase? Você é dessa época? Ou você é mais novinho e não passou por isso? Mas era assim. Tanto é que os produtos, as embalagens, vinha com aquelas etiquetas antigas, né, que tinha, e era uma etiqueta em cima da outra, em cima da outra. Eu me lembro de uma história que minha mãe sempre conta, que ela foi no supermercado, ela viu lá comprar, não lembro o que que era, vamos imaginar que fosse uma caixa de leite, alguma coisa assim, e ela falou: bom, o preço tá mais ou menos bom, eu vou vir aqui mais tarde e compro. Aí ela foi para o serviço, saiu do serviço, na volta, passou, o preço já era outro, já tinha subido, já tinha uma etiquetona em cima. E era assim, então a inflação estava totalmente descontrolada. E o que está se percebendo? Atualmente está se repetindo esse quadro. As pessoas recebem o salário, já correm, não é nem mais para o supermercado, agora os atacarejos, que é os atacados misturados com varejo, inclusive abriram aqui perto de casa, as pessoas já correm para o atacarejo, estão fazendo algumas coisas que são possíveis para driblar a inflação. Por exemplo, famílias estão indo juntas fazer compra para comprar em atacado para ver se pega um preço menor. E o fato é isso, a inflação já perdeu o controle totalmente, preço subindo dia após dia, e estamos já nesse cenário sim, as pessoas estão comprando o quanto antes, porque se eu não comprar hoje, amanhã o preço das coisas pode estar mais caro. Então quer dizer que já estamos em estagflação, Cris Almeida? Bom, quase lá, é como se o sujeito estivesse ali na beira do precipício e dá um assopro, corre o risco de cair. O que é estagflação? O próprio nome já é explicativo. Estagnação, aí vem o nome da estagnação, estagnação econômica, deu um trava aqui na língua. Estagnação econômica somado à inflação. Estagnação econômica, o Brasil não cresce, a economia não cresce. Do outro lado, inflação. Soma essas duas coisas, a gente tem a estagflação. E para você entender melhor como é que essa estagflação funciona, vamos entender a questão da Selic. Você sabe para que funciona a Selic? Por que o governo, o Banco Central, coloca de tempos em tempos, aumentou a taxa Selic, abaixou a taxa Selic? Funciona assim. Na economia, as pessoas vão comprando, é natural, faz a compra da casa, compra do supermercado, compra uma geladeira, compra um carro, compra uma casa, blá blá blá. Quando o consumo está por demais, a inflação sobe. É a lei da oferta e demanda. Se tem mais gente comprando, então o preço tende a subir. Então, o que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa Selic, faz ela ficar um pouco mais alta para desestimular o consumo. Se a taxa Selic está mais alta, então o preço das coisas, por exemplo, você vai financiar um carro, fica mais caro, porque a taxa Selic está mais alta. Se o preço está mais caro, como o Lula sugeriu recentemente para a população, se o preço está caro, não compra, né? Foi a frase dele. Então, se o preço está mais caro, as pessoas param de comprar, parando de comprar, a inflação tende a cair. Então, é por isso que a taxa Selic é utilizada como um mecanismo para conter a inflação. Só que o que está acontecendo?
A taxa Selic já não está fazendo diferença mais. A taxa Selic hoje no Brasil está muito alta e mesmo assim a inflação continua subindo. Por quê? Porque a economia está parada. Ai, Cris Armeida, como que você fala que a economia está parada se estamos em pleno emprego, se a taxa de desemprego está baixa? Pessoal, já expliquei, não foi uma, nem duas, nem várias vezes, que a taxa de desemprego no Brasil é a taxa de desemprego do IBGE. Ela é irreal, porque ela não leva em conta as pessoas que estão recebendo Bolsa Família. E hoje no Brasil, mais da metade da população está dependendo de algum auxílio, de alguma bolsa do governo, entendeu? Então veja, o governo vai lançando bolsa disso, bolsa daquilo, é o pacote de bondades que o governo vai lançando, e aí então vai sendo injetado dinheiro na economia, então paga Bolsa Família, paga o pé de meia, paga bolsa de não sei, bolsa gás, auxílio gás, não sei das quantas, só que vamos combinar, quem é que está pagando isso? Quem é que está pagando? Você sabe a resposta? Pois é, você acertou, é você que está pagando, porque o governo por si mesmo não produz riqueza. O governo ele tira a riqueza e tenta, então, por essas medidas, alguns dizem que é eleitoreiras, eu não sei, só você pode dizer, então ele começa a injetar dinheiro, só que é um dinheiro que não foi produzido de forma direta pelo próprio governo. Então a economia, por um lado, está parada, a economia está estagnada. Nós recebemos essa informação do Boletim Focus agora, que sai toda semana, para a gente ter uma avaliação geral da economia. É a 10ª semana, vai partir para a 11ª semana consecutiva, que a inflação subiu, aí subiu, aí subiu, aí subiu, aí subiu, 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 subiu. E é assim, a Selic já não está segurando mais. Se aumentar mais a Selic, mais do que já está, é mais ou menos assim, né, o sujeito que está com a febre muito alta, aí toma o remédio para baixar a febre. Aí a febre continua sumindo, dá mais um pouquinho de remédio. A febre subiu mais. Pô, se der mais remédio, a pessoa vai ter uma convulsão ali. O remédio já não está fazendo mais efeito. A taxa Selic alta já não está fazendo mais efeito para segurar a inflação. E o PIB do Brasil está abaixo do esperado. Então a gente está num cenário realmente bem complicadinho. Para piorar, o governo está apresentando algumas soluções. Sabe qual foi uma das últimas soluções? Até o Geraldo Alckmin estava falando isso. A solução é a seguinte: não, já que a coisa está assim, vamos tirar os produtos alimentícios e vamos tirar o consumo de energia da taxa de cálculo do IPCA. O IPCA é o cálculo da inflação no Brasil. Então, se a comida está muito alta e a energia está muito alta, a gente tira esses dois itens do cálculo aí do IPCA e está tudo certo, tudo resolvido. Pessoal, então é um cenário bem preocupante, bota preocupante nisso. Essa palavrinha estagflação, se é a primeira vez que você está ouvindo, pode se preparar que você vai ouvir ela várias vezes. Estagnação econômica e inflação que não para. O que fazer, Cris? Como é que a gente vai se livrar dessa? Bom, vamos para algumas soluções. Se você faz aplicações no mercado brasileiro, a recomendação dos analistas é que você faça aportes, ou seja, faça aplicações em títulos, em ativos vinculados ao IPCA, à inflação. Então, por exemplo, fundos atrelados à inflação, isso é uma boa, porque uma coisa a gente tem certeza, que a inflação vai subir cada vez mais. Então, você faz uma aplicação num fundo que está vinculado ao índice da inflação, pelo menos você não vai perder o seu poder de compra. E a outra recomendação, que eu acho que é melhor que a primeira, é dolarizar uma boa parte do seu patrimônio, sim, fazer o câmbio. Então, por exemplo, você tem um tanto aplicado em reais no Brasil, começa a considerar a possibilidade de deixar a sua conta internacional, a sua conta global aberta, fazer o câmbio. Ai, Cris Armeida, mas eu vou aplicar em dólar, eu vou ter aí 4, 5% de juros de ganho ao ano. Aqui no Brasil eu tenho 15, 16, 17, pois é, meu amigo, mas o que adianta você ter 14, 15, 16 de juros aqui no Brasil se a inflação está comendo tudo?
Não é muito melhor você ter um ganho percentual aparentemente menor, mas que não é corroído pela inflação? Então essas são as 2 recomendações que eu deixo para você: fazer aportes em ativos vinculados ao IPCA e converter uma parte do seu patrimônio em dólar, para que você comece a fazer aplicações em dólar numa moeda mais forte, mais segura, que vai sim estar protegendo seu patrimônio da corrosão dessa inflação. E claro, você sabe que eu estou aqui à sua disposição, você pode falar comigo a qualquer momento, sempre no final do vídeo eu deixo meus contatos, para que a gente possa conversar sobre isso, para que eu possa avaliar como está a sua carteira de investimentos nesse momento atual e o que é que a gente pode fazer para melhorar esse quadro. O segundo assunto, meio delicado, meio chato de falar, PCC e Comando Vermelho. Cris Armeida, não entra nesse assunto, que coisa chata, pessoal. Veja, como eu disse no comecinho, essas organizações criminosas, elas movimentam bilhões da economia brasileira. E aconteceu recentemente, o presidente do Brasil, Lula, ele foi lá conversar com o Donald Trump e ele pediu para o Trump: olha, não classifica o PCC, o Comando Vermelho, como organização terrorista, por favor, deixe que a gente cuide aqui dos nossos bandidos, a gente vai fazer o dever de casa, nós vamos começar a cuidar agora da criminalidade, nós vamos fazer tudo certinho, não coloque o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E mais recentemente, essa semana agora, o Flávio Bolsonaro foi também ter uma reunião com o Trump, a convite da Casa Branca, e ele pediu exatamente o contrário, que sim, que o Trump classificasse o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso tem uma implicação muito importante, pessoal, e economicamente falando também. Por quê? Porque uma vez que o PCC e o Comando Vermelho são classificados como organizações terroristas, e sim, ontem nós tivemos a informação de que o Trump já classificou essas 2 organizações como organizações terroristas, elas se igualam, por exemplo, ao Al-Qaeda. Então, Al-Qaeda, PCC, Comando Vermelho, está tudo no mesmo patamar. E o Trump, o governo americano, na verdade, está criando o que eles chamam do escudo das Américas. Essa palavra você vai começar a ouvir também várias vezes daqui para frente. O escudo das Américas é um acordo entre os países das 3 Américas, do Norte, Central e Sul, onde 16 países já assinaram esse acordo. É como se fosse uma OTAN, só que aqui nas 3 Américas. E dos vários países que assinaram, 3 países estão fora: México, Colômbia e sabe qual é o outro país que está fora? Brasil, né? México, Colômbia, Brasil estão fora. Só que esse escudo das Américas é uma força militar que vai combater diretamente os cartéis de drogas e o tráfico humano. E agora já começou alguma movimentação, então são militares não só dos Estados Unidos, mas dos países aliados no escudo das Américas, estão iniciando de uma forma muito forte, muito efetiva, a ação para combater os cartéis de drogas e tráfico humano no México. Esse vai ser a etapa número 1. Possivelmente, seguindo aí uma questão de lógica, até geográfica, o segundo país onde o escudo das Américas vai estar atuando será na Colômbia, que também não faz parte desse acordo. E o terceiro país que vão começar a atuar diretamente, sabe onde é que vai ser? Exatamente, aqui no Brasil, acertou. Então veja, o que isso tem a ver com o seu dinheiro? Tem a ver que o Brasil, daqui para frente, ou será um aliado dos Estados Unidos, ou, por outro lado, o Brasil vai estar em confronto direto com os Estados Unidos. Ou o escudo das Américas vai estar atuando aqui no Brasil, sendo o Brasil um dos países signatários desse grande acordo de combate ao terrorismo, o Brasil vai fazer parte desta ação militar, ou o nosso país estará recebendo essa ação militar de fora, não fazendo parte disso, ou seja, entrando em conflito direto com essa organização. E aí, de novo, o que isso tem a ver com a economia? Tudo, absolutamente tudo. Você sabe que o grande problema do Brasil é a corrupção. A corrupção que está infiltrada no Congresso, no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário.
Não tem como esconder, não só nesses 3 poderes, mas em todos os setores da nossa sociedade brasileira, a corrupção vem se alastrando, vem corroendo as estruturas, vem destruindo o patrimônio das pessoas, se tornando um problema sistêmico. O que vai ser disso tudo? Bom, aqui na minha cidade de Marília tinha um locutor de rádio muito famoso, Wilson Matos, já falecido, ele falava: "Quem viver, verá". Então, o que será do futuro do nosso país? Quem viver, verá. Vamos torcer pelo melhor, mas é importante que você esteja atento a tudo o que está acontecendo, até para se proteger, até para se antecipar e tomar as medidas necessárias para proteger o seu patrimônio. E aqui está o meu telefone, 991-256-123, prefixo 14, 991-256-123 é o meu WhatsApp. Manda uma mensagem para mim de áudio, de texto, vamos conversar, vamos avaliar como está o seu patrimônio hoje, como está a sua atual carteira de investimentos. Eu posso te passar algumas orientações valiosas e também acesse o nosso novo site inaugurado nesse ano, capitalerenda.com, onde você encontra informações importantes que vão ajudar você a proteger também o seu patrimônio. Eu sou Cris Almeida, sucesso e prosperidade para você. Cada jogador rende melhor num tipo de quadra. A quadra dura favorece o equilíbrio. O saibro valoriza a paciência. Já a grama é terreno de quem pensa rápido. Assim como existe uma quadra ideal para cada jogador, existe um modelo de atendimento para cada perfil de investidor. E só a XP oferece todos os modelos para você ter poder de escolha na hora de investir. E você, sabe qual é o seu?